Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Vamos dar só um momento aqui para a gente começar essa primeira sequência de lives, tá? Sobre educação em saúde dentro desse contexto de pandemia, de coronavírus. Vamos tentar aqui dar o máximo de informações possíveis para vocês. Vou só dar um momento para... Tem muita gente entrando. Vocês estão me ouvindo? Tudo certo, tudo em paz. Tem muitos pacientes meus entrando aí, amigos. Gratidão tê-los aqui. Espero que a gente possa contribuir, dar palavras diferentes aqui para vocês, tá? Dentro desse contexto que nós estamos. Certo. Estão dizendo aqui que a transmissão tá ok, o vídeo, o áudio. Então, acho que vamos poder começar. Trouxe aqui para vocês algumas informações iniciais sobre o vírus, sobre a pandemia, tá certo? Então, para a gente começar, eu quero dar realmente boas-vindas para vocês. É uma enorme satisfação poder estar aqui passando um pouquinho para vocês sobre saúde, tá? Eu sou Bruno Alencar, sou cardiologista. Eu moro aqui no Crato, interior do Ceará, e tenho o meu consultório aqui, faço consultas, faço exames. Mas eu não vim aqui para falar apenas do coração. Eu vim aqui para falar para vocês sobre a saúde como um todo, tá bom? Nessa primeira live eu vou falar um pouco sobre o coronavírus, sobre a pandemia, coisas práticas, coisas que todas as pessoas precisam saber, tá? Eu não vou ter aprofundamentos aqui teóricos dentro da medicina, isso aí é o papel de nós médicos, os profissionais da saúde. Mas eu quero falar aqui para a população como um todo, tá certo? Isso mesmo, Rose Bezerra, que gostaria de receber informações sobre o vírus. É isso que a gente vai falar. Então eu quero passar conteúdos realmente práticos para todos, para a população leiga, tá bom? Então, se você não viu algumas pessoas que você está sentindo falta que estejam aqui, tem um aviãozinho bem aqui assim, que você pode encaminhar para as pessoas, encaminhar para os seus amigos, para entrarem aqui e a gente puder contribuir um pouco para vocês nessa tarde de domingo, tá certo? Então, novamente, muito obrigado por estarem aqui e que eu possa ajudá-los, tá? Então, eu vou começar agora falando um pouquinho do que é o vírus. Eu fiz aqui uma apresentação para vocês, eu vou compartilhar um pouquinho a minha tela, a minha pessoa com a tela aqui do computador. Eu vou pedir licença para vocês e mostrar. O que é um vírus? Vírus, ele nem uma célula direito é, tá? Uma célula humana, ela tem muito mais estruturas do que essas que vocês estão vendo. O vírus, ele é formado por uma capa de proteínas e de gorduras, e dentro dele tem uma estrutura genética, que no caso é o RNA. O vírus é formado por isso. Ele, ao entrar na célula, ele não vive sozinho, tá? Ele precisa de células do corpo para se reproduzir e provocar processos inflamatórios, provocar as doenças. Então, vírus é uma partícula muito simples, é só uma estrutura como essa, menor do que uma célula, menor do que uma célula do nosso corpo, tá? E esse novo vírus, o coronavírus, ele começou, a primeira descrição dele foi dia 31 de dezembro, na província de Wuhan, na China. Eles fizeram a descrição
de 27 casos de uma pneumonia diferente, que eles não estavam achando qual era o agente causal dessa pneumonia. Em 9 de janeiro desse ano, o Centro de Controle de Prevenção da China, ele informou para o mundo, foram causador de 15 de 59 casos de pneumonia atípica. Então foi o primeiro relato para o mundo, tá certo? Foi agora em janeiro, dia 9 de janeiro, que foi a data que começou o surto desse vírus. Então, esse vírus começou a se alastrar por aquelas cidades ao redor, por aquelas províncias na China. E isso gerou um grande pico de pessoas com essa doença. Isso se caracteriza como uma epidemia, uma região, uma localidade pequena que teve um grande surto de uma determinada doença. E essa epidemia, ela começou a se alastrar e se alastrou por todo o mundo e gerou então uma pandemia. O que é uma pandemia? É quando se descreve uma doença infecciosa, ela ameaça várias pessoas ao redor de todo o mundo. Então, para declarar a pandemia, ela tem que se alastrar por tudo. Então, deixa de ser um problema apenas na China e passa a ser um problema em vários países, como vocês estão vendo nas reportagens em toda a rede social, na televisão. Um problema na Itália, nos Estados Unidos e também aqui no Brasil. Então, uma das grandes pandemias que aconteceram no mundo foi entre 1918 e 1920, quando 50 milhões de pessoas morreram por uma pandemia da gripe espanhola. Tá? E agora nós estamos passando por essa nova pandemia. Pandemia causada pelo vírus, o novo coronavírus 19. Por que novo? Porque o coronavírus ele já existe de muito tempo. Tiveram algumas epidemias causadas por ele. Eu vou mostrar novamente aqui para vocês. Vejam só. De 2014 a 2019, teve o vírus da Ebola, principalmente lá na África, em que 11 mil pessoas morreram dentro de 28 mil casos. E aqui foram outros dois picos de uma epidemia causada por um coronavírus também. Em 2002 na Ásia e em 2012 no Oriente Médio. Foram dois picos também causados por dois coronavírus diferentes. E agora a perspectiva dessa nova pandemia, né, causada por esse novo coronavírus, o Covid-19, em que há uma perspectiva de 240 mil casos até então, com 10 mil mortes, tá certo? Então, a taxa de letalidade entre esses vírus variou de 2002, lá na Ásia, de 9,2%. No Oriente Médio de 2012, a taxa de letalidade de pessoas que morreram, né? A cada 100 pessoas, 34 morreram. No Ebola, a mortalidade foi de 40%. O Covid-19, a que nós estamos agora, a taxa de letalidade dele é entre 2% e 4%. É bem menor do que os outros, né? As outras epidemias que aconteceram. Então, até hoje, até no dia 20 de março, tá certo? Não sei se vocês estão conseguindo ver, aqui tem a data, 20 de março, tem um total de 248 mil confirmados, 88 mil se recuperaram e uma taxa de 10%, 10 mil pessoas de morte. Quando a gente vai calcular essa mortalidade, é justamente em torno de 4%. Entendeu? Então, é uma mortalidade, uma letalidade bem menor do que os vírus anteriores. Tá? Então, e por que tanta preocupação? Tanta preocupação já que é uma virose, é um vírus, é uma doença causada por um vírus e que tem uma mortalidade muito menor do que outros que já chegaram a 40%, por se tratar de um novo vírus. Como é um novo vírus, a medicina está aprendendo, está conhecendo ele. Tá?
Então, não se sabe exatamente como ele vai se comportar, como vai ser e como exatamente é a transmissão, é realmente a evolução dessa doença, se a pessoa pode se contaminar de novo. Quando a gente tem uma doença por um vírus, a gente não se contamina de novo por esse vírus. É um conhecimento geral, mas nesse vírus não sabemos ainda. Possivelmente isso também vai acontecer com ele, mas não se sabe ao certo. Não se sabe como vai se comportar a doença pelo Covid-19. Outro problema, ele causa transmissão de pessoas para pessoas naqueles que estão assintomáticos. No sarampo, por exemplo, só quem transmite o sarampo é quem está assintomático. No Covid-19, não. As pessoas assintomáticas ainda podem transmitir a doença. E essa transmissão a gente vai falar daqui a pouco, tá certo? Então, outro problema de um novo vírus, a imunidade. Ninguém está imune a esse vírus ainda, né? Outra possibilidade, ele chegar em locais em que a estrutura médica, a estrutura hospitalar, se esteja bem aquém do que ele exige. Há uma grande fragilidade em determinadas áreas do mundo. Então, uma pandemia, uma doença como essa, pode causar grandes desastres nessas áreas. E uma notícia boa é que a OMS destacou recentemente que o Brasil tem um histórico de lidar com surtos, com epidemias, como foi o caso da Zika. E isso pode ajudar um pouco o Brasil no combate a essa nova doença. Então, a mortalidade, eu vou mostrar aqui para vocês novamente um novo gráfico. Aqui. Essa é a taxa de mortalidade de acordo com a idade, o gênero e as condições de saúde. Como vocês veem, acima de 60 anos, a mortalidade vai aumentar bastante, principalmente os pacientes acima de 80 anos. Os pacientes, dependendo das condições de saúde prévias que eles tenham, também vai mudar a mortalidade deles. Dos pacientes que não têm nenhuma mortalidade, nenhuma doença prévia, a mortalidade é baixa. Já nos hipertensos, olha como sobe. Quem já tem doença respiratória, como doença pulmonar obstrutiva crônica da POC, própria asma ou outras doenças inflamatórias pulmonares, a mortalidade também é maior. Nos pacientes diabéticos e nos pacientes que não só têm hipertensão, mas têm doenças no coração, como já tiveram infarto, tem coração crescido, tem algum outro problema pulmonar. Então, esses pacientes têm mortalidades bem mais altas do que quem não tem nenhuma doença. E a mortalidade, da comparação entre homens e mulheres, a diferença é muito pequena. Então, assim a gente vê as diferenças, né, de mortalidade, como a gente viu que já é baixa nessa doença. Mas e aí por que, a partir dos 60 anos, essa mortalidade chega próximo aos 15%? E principalmente nos 80 anos, né? Por dois fatores principais. A imunidade nos pacientes acima de 60 anos está bem menor. Ele passa a ser mais suscetível a doenças. E o sistema imunológico, que tem uma queda na sua função, ele está ajeitando, vamos dizer, limpando o nosso corpo com as células mortas, ele tem que estar ali varrendo essas células mortas, retirando essas células mortas de circulação. Ele vai passar agora também a combater uma determinada doença. Então ele vai ter que fazer duas coisas ao mesmo tempo, que ele já está fragilizado em relação a isso. E outro problema nos pacientes idosos, que é a chance de comorbidades. Bruno, o que é comorbidade? É quando você já tem uma determinada doença. Por exemplo, hipertensão, por exemplo, asma, diabetes, tá? Doença renal. Então, ou então você tem alguma outra doença, doenças inflamatórias, que você precisa tomar algum determinados tipos de remédios, por exemplo, você vai ter a chance maior de ter problemas, dessa sua própria doença também se agravar. Por isso os cuidados, é por isso que a gente começou a fazer essas lives, e vocês vão entender por quê mais para frente um pouquinho.
Espero que vocês já estejam gostando. Estou vendo muita gente agradecendo aí. Eu que agradeço pela presença de vocês aqui, tá bom? Então, como é feita a transmissão desse vírus, Bruno? Como é feita a transmissão? Isso aqui é uma coisa das mais importantes. O vírus ele vai ficar no trato respiratório dos pacientes, tá certo? Então, ele vai ser transmitido através de gotículas. Quando a pessoa tosse, espirra ou tem alguma secreção no nariz e nas vias respiratórias, essas gotículas estão com vírus e ao espirrar ou então você assoar o nariz, você vai jogar essas gotículas para o ar. E essas gotículas no ar vão se propagar e vão cair. No caso aqui são gotas, tá certo? A propagação dessas gotas é até de 1 metro. 1 metro, tá certo? E o que acontece com esse vírus? Esse vírus, quando ele pode ficar na superfície. Ele pode ficar na madeira, pode ficar no lençol, pode ficar na sua roupa, tá certo? Então, se você espirra e bota a mão, você espirra e coloca a mão na sua boca, no seu nariz, aquelas gotículas vão ficar na sua mão, tá? Então, o que eu faço para acabar com esse vírus? Lavar as mãos. Lavar as mãos. Está sempre lavando as mãos. Isso é de suma importância. Vocês já entenderam por que estão sempre divulgando isso. Lave as mãos com frequência, tá? E outra coisa, essas gotículas, elas têm uma distância que elas vão ficar. Então, quando você espirra a um certo, até mais ou menos 1 metro, tá? Essas gotículas vão ficar no ar e vão cair. Então, ao redor de você tem um raio de 1 metro. Aí imagina ao redor de você e das outras pessoas que estão contaminadas com ele. Um raio de 1 metro é onde você está em relação a esse vírus, tá? Então, no máximo, se for um espirro mais forte assim, que tem algumas pessoas que dão uns espirros que abala a casa. Mas vamos lá. Esse pode chegar até uns 2 metros no máximo, vamos? Tá certo? Então, isso é diferente de algumas outras doenças em que são partículas menores ainda, que elas podem ficar no ar e trafegar por uma distância maior, como é o caso da tuberculose, tá bom, pessoal? Então, nós não estamos falando de tuberculose, nós estamos falando do Covid-19, que é 1 metro o raio para chegar na outra pessoa e para chegar em você também. Por isso, a distância recomendada de você para outra pessoa quando você precisar sair, que eu espero que você não esteja precisando, é 1 metro. 1 metro de distância para as pessoas. Se você quiser ficar mais seguro, 2 metros. Tá certo? Então vamos lá. E como eu falei para vocês, o coronavírus, quando você espirra, quando você elimina alguma secreção, ele vai ficar nas superfícies. Dr. Dayan Siebra, essa semana, publicou no Instagram dele essa imagem muito bonita, olha só. No alumínio, o coronavírus ele pode permanecer de 2 a 8 horas. Em luvas de látex, ele pode permanecer 8 horas. Em superfície de aço, 48 horas. Na madeira, 4 dias. No vidro, ele pode ficar 4 dias. No papel, 4 a 5 dias. E nas superfícies de plástico, ele pode ficar até 5 dias. Veja só a importância de você estar sempre limpando as superfícies que você está na sua casa, evitar você estar tocando nos lugares quando você sair de casa, evitar ficar tocando, só pegar o que for realmente necessário, porque se uma pessoa espirrou ali perto e ficou naquela superfície, se você chegar e tocar a mão lá, você pode se contaminar com o vírus. Novamente, essa é a importância de todas as medidas para prevenção. Eu vou mostrar para vocês como é que está o mapa de disseminação do coronavírus na data de hoje, dia 22 de março. Quanto maior o círculo,
maior número de casos naquela região. Então vocês estão vendo que é mais na China, ali próximo do Japão, tá certo? Na Ásia, tem alguns países aqui do Oriente Médio, e na Europa, nos Estados Unidos, Canadá e Brasil, e também aqui na Austrália, né? Nessa outra tabela está mostrando aqui os países: China, Itália, Espanha, Estados Unidos. O Brasil está em 20º até então, com 1.178 casos e 18 mortes. Tá? Isso são dados de hoje, dia 22 de março. Tá? Então, como prevenir essa transmissão, Bruno? Esse daqui é uma das principais partes, tá certo? Preste atenção. Lave as mãos, lave frequentemente as mãos, com água e sabão, ou use uma solução desinfetante à base de álcool. Qualquer desinfetante, esse desinfetante que você usa em casa para lavar os pratos e tudo. Você tem que fazer isso antes de comer, depois de sair, depois de ir à casa, né? Depois de ir à casa de banho e depois de qualquer contato com animais. Os animais podem ficar com os vírus nos pelos dele, entendeu? Então lavar as mãos sempre. Higienize ou desinfecte as mãos sempre que assoar, espirrar ou tossir. Como eu falei para vocês, elas podem estar com você. Pode sair da sua via aérea, né, do seu nariz, dos seus pulmões e ficar na sua mão. Ao ficar na sua mão, você vai tocar as superfícies e vai passar a contaminar e entrar em contato com as outras pessoas. Quando tape o nariz e a boca, quando espirrar ou tossir, com papel de lenço ou com cotovelo, nunca com as mãos, tá certo? Evite tocar nos olhos e nariz. Deixa eu voltar aqui para mim. Se você espirrou, botou a mão aqui, ou então tocou em superfícies em que esteja contaminada por vírus, tá certo? Suas mãos estão com vírus, tá? Você já está com a doença? Já está contaminado? Não. Se você lavar as mãos, tá? Você vai matar o vírus, acabar com ele. E aí você não foi contaminado. Se eu estou com vírus, passo na minha boca, se na minha mão está com vírus e eu faço isso, eu acabei de lavar minhas mãos antes de começar tudo isso, tá, pessoal? E eu faço isso, eu passei o vírus para a mucosa, essa membrana que protege os meus olhos, para a minha boca, o meu nariz. Então o vírus já está dentro de mim e ele vai começar a entrar e se replicar. A importância de você não tocar fora da sua casa, tá certo? Não tocar fora da sua casa e antes de entrar, lavar tudo antes de você contaminar a sua casa. Entenderam? Então, aquela importância da quantidade de tempo que fica nas superfícies, isso é que está aumentando a disseminação e a difusão desse vírus por todo o mundo. E eu quero mostrar para vocês esse outro gráfico. Olha só, pessoal. Estão conseguindo ler esse gráfico? Estão conseguindo. Então vamos lá. Se nada for feito, se as pessoas continuarem na sua vida normal, fazendo tudo o que vinham fazendo, indo para bares, trabalhando, escolas, praças, a disseminação e o aumento de casos vai ser esse. Para quem gosta de matemática, isso aqui é uma curva exponencial. Isso aqui não para, não tem como diminuir. Agora, isso daqui é uma curva real, tá certo? Tem aqui as datas do que está acontecendo até dia 18 de fevereiro. A curva foi essa. Então foi feita uma intervenção do dia 23 de janeiro ao dia 1º de fevereiro. Foi feita uma intervenção em que acabaram com o tráfico, né? O deslocamento de pessoas entre determinados lugares, onde foi feito esse estudo. Olha só o que aconteceu. As pessoas que o gráfico estava aumentando a perspectiva, e aí o que acontece? Quando foi feita essa intervenção,
o número de casos para essas pessoas que continuaram foi reduzindo. E para as pessoas que voltaram às suas atividades normais, aumentou. Esse daqui é a diferença que você pode fazer para a sua vida e para a vida da sua família, para a vida dos seus amigos. Ao não sair de casa, ao esse simples ato de você não sair de casa. Fique em casa, que você vai ver diminuir a incidência dessa doença. Então, a projeção disso com uma simples intervenção, não sair de casa. Não saia de casa. Isso eu não quero assustar você, eu estou apenas colocando para você em que é possível você ajudar. Você, sua família, seus amigos, aos outros. E é por isso que várias dessas campanhas estão acontecendo no mundo. Vocês estão vendo. Os profissionais de saúde dizendo: nós estamos aqui por você. Fique em casa por nós. Por eles e por sua família, pelos seus amigos. Fique em casa. Fique em casa. Eu acho que é a mensagem mais importante que a gente pode dizer. Na sexta-feira, a gente aqui em casa, eu precisei ir ao supermercado. Eu precisei ir ao supermercado para reabastecer as coisas aqui de casa. E também fui à farmácia. Eu tive Minha esposa e meu filho, eu tenho um filho de 5 anos, eles estão doentes, mas eles estão doentes com dengue. Os dois estão dengosos, mas eles estão com dengue, realmente é dengue. Está com um pouco mais de uma semana. Foi antes de começar tudo isso. Então a gente está aqui, eu estou tratando deles dois, a imunidade deles baixa e eu tenho que ir. Eles não vão sair de casa, eu que tenho que fazer a feira, eu tenho que fazer tudo. Na sexta-feira eu tive que fazer isso e eles continuam em casa, eles estão em casa há mais de uma semana, né? Não estão saindo de jeito nenhum. Já estão bem melhores dessa dengue, estão só com umas coceiras nos braços, nos pés, mas estão melhorando. E ao andar aqui no centro do Crato, passar de carro, eu vi na praça várias pessoas jogando dominó, conversando, no mesmo banco 3, 4 pessoas sentadas e outros 3 ou 4 também em pé, um conversando com o outro, brincando desse coronavírus. Ah não, aqui no Crato não chegou ainda. Ainda tá só lá em Fortaleza. Que a gente saiba. Que a gente saiba. Que pode já estar aqui, tá certo? Então, vamos ter cuidado, pessoal. Vamos ter cuidado. Vamos respeitar você e os outros. E eu vou fazer essa pergunta para vocês. Olha só. Eu vou falar e vocês vão ver. Vocês entenderam por que precisam ficar em casa? Vocês entenderam? Certo? Se você entendeu, me responda aí. Me responda aí, por favor. Dá um joia, dá um parabéns, joga coração. Vai lá, pessoal. Me respondam isso. Vocês entenderam por que precisam ficar em casa? Isso, sim, isso. Então, é muito importante. É a primeira coisa que você tem que fazer, tá certo? Ficar em casa, tá? Bruno, e quais são esses sintomas? O que é que eu vou sentir? O que é que as pessoas que estão com essa virose sentem? Sentem mesmas coisas de pacientes que têm as outras gripes que vocês ouviram falar, tá certo? Por exemplo, por outros vírus, como o H1N1, o vírus da influenza, que são as principais causas de vírus. Quem está com sintomas de doença e vai para os hospitais ser atendido, os médicos não vão pensar, esse aqui está com tosse, está com febre, esse aqui é coronavírus. Não, o mais comum é uma gripe por H1N1, é uma gripe por influenza, tá certo? É até mesmo uma pneumonia. Hoje mesmo uma paciente falou comigo e ela deve estar com a sinusite. E a gente foi tratar a sinusite, tá? Então, tem que ter esses cuidados, porque você não está taxado aqui, ó, Covid-19.
pneumonia, influenza, sinusite. A gente não vê isso na taxa dos pacientes. Nós médicos, os médicos que estão lá na frente, que estão lidando com isso, eles têm que investigar tudo. Então, mais provavelmente, quem está sentindo alguma coisa, como febre, como tosse, é outra doença, tá certo? Não vamos nos assustar e dizer, eu estou com Covid-19. Não, não é. Porque, vou mostrar aqui para vocês. Esses aqui são os sintomas, tá? Os principais sintomas: febre, uma tosse seca e, nos pacientes pouco mais graves, uma dificuldade de respirar. São as principais alterações, sintomas dos pacientes com essa doença. Alguns podem ter dores musculares, podem ter até coriza também no nariz, secreção nasal, tá? Então, são os principais sintomas. Esses sintomas podem começar a aparecer após a exposição ao vírus, após o contato com aquele vírus. A pessoa pode começar a ter os sintomas de 2 a 14 dias. E as principais complicações são problemas renais, pneumonia grave, que é a principal causa de morte, problemas cardíacos, que também é uma outra causa muito frequente de morte, são problemas cardíacos, além dos pulmonares. Tá? Então, a maioria dos casos, como vocês podem ver nessa pirâmide aqui, a maioria dos casos são casos brandos e difíceis de ser contados. Muitas vezes o paciente pode ter só uma pequena febre. E essa pequena febre, ele vai ficar em casa e vai acabar com aquela febre. Como muitas vezes outras viroses, outras gripes também acontecem isso. Alguns têm um pouco mais de sintomas. Além de febre, tem uma moleza maior no corpo, uma tosse mais persistente, mas muitas vezes ele vai resolver sozinho aqui dali. Agora, os casos mais graves e as mortes, são esses os casos que estão se diagnosticando. Esses os casos que a gente está sabendo, que está sendo divulgado. Muitos casos ninguém vai saber. E ninguém vai saber mesmo, porque esses pacientes aqui não vão fazer exames. Não vão fazer exames para detectar essa doença, porque eles não vão precisar. Tá certo? Eles vão ter o contato com o vírus, vão estar contaminados com o vírus, mas o sistema imunológico dele é capaz o suficiente de acabar com aquela infecção e ele não tem nenhum problema. Então, olha só isso aqui. Tem um sintoma de resfriado leve. Será que eu tenho ele? Muito provavelmente não. Tá certo? A maior parte dos pacientes, até então, não. Isso pode, claro, mudar. Mas, a princípio, os médicos vão também pensar em outras causas, tá? Então, se você for inteligente, você vai tentar ficar em casa. Você vai ficar em isolamento por 2 semanas, dependendo dos seus sintomas. Agora, se você começar a sentir febre, tosse mais persistente e principalmente cansaço, aí pode ser a hora de você, se for possível, conversar com o médico por telefone, pelo WhatsApp, como você tiver algum acesso. E conforme a orientação dele, aí você vê a possibilidade de você ser atendido. Então, quanto menor a sua necessidade de ir para um hospital, de ir para um atendimento médico em alguma clínica, melhor, que você vai ficar mais em casa. Ficando mais em casa, a chance de você realmente pegar aquele Covid vai ser maior. Quando meu filho começou a dengue, era só febre. E era febre de mais de 39 graus, que isso é considerado uma febre alta. Se eu não estou enganado, chegou a 39,5. E a gente aqui em casa, medicando, remédio para febre, água, hidratação, alimentação e repouso. Só febre. E depois que começaram a aparecer alguns sintomas mais relacionados à dengue. Então, à medida que começou a febre, se eu já for levar aquela pessoa, aquele paciente para os hospitais, ele possivelmente não estaria com Covid e ele pode ter uma grande chance de entrar em contato com outros. Então, evitem ao máximo, tá?
E vocês também devem ter visto a grande quantidade dessa doença, a grande morte dessa doença por problemas pulmonares. E quando o paciente começa a ter falta de ar, os médicos estão tentando ao máximo, o mais rápido possível, fazer intubação. O que é intubação? Coloca-se um tubo pela boca do paciente, esse tubo vai até o pulmão e lá ele a respiração dele vai acontecer por um aparelho, o que seria uma respiração artificial, tá certo? Então o que acontece? A quantidade desses aparelhos é limitada, a quantidade de UTIs também é limitada. Todas essas medidas que estão sendo feitas são para evitar um aumento muito grande de pessoas com essa doença grave, tá? A parte grave dessa doença. Então, se muitas pessoas ficarem grave, tudo ao mesmo tempo, não vai ter aparelho suficiente para todos. Então, quanto mais tempo você ficar em casa, todas essas medidas que estão sendo feitas são para que o aumento proporcional desses doentes seja mais lento, e esse pico não seja tão alto, seja bem menor e mais espaçado por mais tempo. Então, a chance do sistema de saúde como um todo do Brasil conseguir atender essas pessoas vai ser muito maior. O grande problema nosso não é número de leitos de UTI. Vou mostrar esse mapa publicado por Ricardo Amorim, que é um grande jornalista do Brasil. Ele publicou hoje esse dado de número de leitos de UTI. O Brasil está em quarto lugar. Ele só perde para Estados Unidos, Alemanha e Taiwan, em quantidade de leitos por 100 mil habitantes. O Brasil está em quarto. Tem lugares no mundo que tem bem menos leitos. Tá? Então, o grande problema não é só o número de leitos, é muito a quantidade de pessoas que serão atendidas, que vão ter essa doença, e os equipamentos, a quantidade de equipamentos que temos disponível, mas há uma possibilidade, ficando em casa. É a principal mensagem que eu vou dar para vocês, fiquem em casa. Então, o que eu preciso para realmente combater esse vírus? Ficar em casa, hábitos saudáveis, tá? Limpeza das mãos, quando você precisar realmente sair, se chegar, tirar a roupa antes de você entrar em casa, tirar a roupa, botar ela no lado do sol, limpar seu rosto, limpar suas mãos até o cotovelo, tá? Na medicina, eu vou mostrar para vocês aqui uma técnica que os cirurgiões usam, isso daqui, tá? Nós, na faculdade de medicina, uma das coisas que a gente mais aprende, que mais bate na gente, é a forma de limpar as mãos. Então, a forma de limpar as mãos. Muita gente passa o sabão, limpa as mãos, tira o sabão, tá? Não é. Olha só, isso daqui tudinho não foi limpo. Não foi limpo. Então, o que você precisa fazer? Você precisa fazer isso. Você precisa esfregar entre os dedos com sabão, tá? Muito sabão para espumar, que a espuma, esse detergente que tem no sabão vai acabar com aquela capa do vírus e vai matar o vírus. Então, ó, você vai fazer isso. Você vai girar uma mão para baixo e a outra aqui por cima. Você vai fazer isso. E você vai fazer com a outra mão também, tá? Você vai bota os dois dedos assim, gira uma mão e bota outra aqui, ó. Aí você vai esfregar assim. Você vai esfregar assim, que você vai acabar com tudo. Então você vai fazer isso, ó. Isso, com todos os seus dedos. Na outra mão também, desde aqui do punho. Tudo isso, tá? E faltou esse dedo, ó. Você vai também limpar o dedão da mão, das duas, tá certo? Então, você vai fazer a parte do meio, entre os dedos, uma de frente para a outra, agora uma de costas, você vai limpar as costas da sua mão, você vai limpar as costas da outra mão, você vai fechar os dedos, fazer isso, e esfregar de cima para baixo, cada um, para limpar. Limpa da ponta, tá certo? Até ó, o punho de uma mão, depois da outra mão,
o dedão também, e até, ó, uma mão aberta, a outra fechada, você faz isso, ó. E com a outra também. Então, você limpou toda a sua mão, tá certo? E aí você vai limpar até o cotovelo, tá certo? Então você vai fazer toda essa limpeza, você já higienizou todas as suas mãos, tá certo? Então, ficar em casa e limpar. E quando for, e sim, o rosto, tá certo? O rosto, quando se voltar de casa, limpe todo o rosto. Isso é também muito importante, tá bom? Então, e trocar a roupa. Trocar a roupa, tem um lugar na sua casa que você separa para deixar a parte suja. A partir dali é só a parte limpa, tá bom? E de preferência ficar em casa à medida do possível. Isso é suma importância, tá? Um outro dado importante. O coronavírus não é a doença que mais mata ainda. Várias doenças matam mais do que ele. E a principal causa de morte no mundo, eu vou mostrar isso aqui para vocês. A principal causa, as doenças que mais matam no mundo, ó, 32% quase, são doenças cardiovasculares. São doenças do coração, infarto, coração crescido e insuficiência cardíaca. 17% é câncer. 7% são doenças respiratórias. Quase 5% são infecções das vias aéreas inferiores, que aqui entraria infecções como essa do vírus. Entendeu? Então, ela estaria em torno da quarta causa de morte no mundo. Claro, dentro de uma pandemia isso muda um pouco. Mas a principal causa de morte são doenças do coração. As pessoas continuam morrendo de infarto, de insuficiência cardíaca, de AVC. Então, um dos objetivos de eu fazer essas lives é orientar vocês. Essa primeira parte sobre o vírus, eu vi que era importante eu falar para vocês, para desmistificar algumas coisas, tá certo? Para vocês saberem o que é realmente, o que realmente está acontecendo e como prevenir. E agora a gente vai começar a dar orientações para quem tem dos pacientes que têm doença cardiovascular. Vocês viram que são os que têm uma maior mortalidade. Então a gente tem que evitar problemas nesses pacientes com doença cardiovascular. E como evitar problemas neles? Continuando o tratamento mais eficaz das doenças que ele tem. Por exemplo, no paciente hipertenso, ele tem que continuar a tratar a hipertensão dele. Ele tem que continuar os cuidados com a hipertensão. Nos pacientes com arritmias do coração, tem que continuar o tratamento dela. Dos pacientes que têm insuficiência cardíaca, para quem não conhece, aquele coração crescido que não funciona direito, que toma vários remédios, tem que continuar o tratamento disso. Tá? Então, não é para parar os remédios, tem que continuar a medicação. Então, tem que continuar as medicações, seja qual doença a pessoa tiver. Se a pessoa tem uma asma, tem que continuar o tratamento da asma. Se tem uma DPOC, uma doença pulmonar obstrutiva, tem que continuar também. Tá certo? Então, se você tem alguma dessas doenças, se você conhece algum familiar que tem alguma dessas doenças, algum amigo, entre em contato com ele, não vá na casa dele, entre em contato com ele, por telefone, WhatsApp, como seja, diga para ele continuar o tratamento dele. Em qualquer dúvida que eles tenham, entre em contato com os médicos dele, que nós estamos prontos para ajudar à medida do possível, tá certo? Então tem que continuar o tratamento, tá? E além disso, continuar as medicações, cuidados de higiene pessoal. De cuidados com a sua higiene. Algumas pessoas, vou ficar o dia em casa, aí fica o dia deitado no sofá, assistindo televisão, as pernas para cima, comendo algumas coisas que não deveria estar comendo, um pouco mais ansioso, começa a entrar um pouco na depressão por não ter o que fazer, e agora o que é que vai ser dessa minha vida? Então, todos esses cuidados a gente precisa ter. Tente manter uma determinada rotina. O seu cérebro tem que continuar ativo.
melhor forma de estar longe de ansiedade, de depressão, é manter o seu cérebro ativo, o seu corpo ativo. Isso é de suma importância. Então, acorde cedo mesmo, vá fazer atividade física, vá depois tomar um banho, tá? Depois se vista, uma roupa confortável para você, procure estar ativo em casa, tá? Então, o exercício físico, a alimentação, hidratação, tomar água é de suma importância. Então, o que eu vou fazer? O que a gente vai fazer? Amanhã, às 16 horas, 4 horas da tarde, nós vamos fazer outra live. E já tem 2 educadores físicos que vão participar aqui comigo. Ana Cecília, que ela tem uma assessoria de corrida, as guerreiras e guerreiros cariris aqui no Crato, por sinal ela é minha esposa, ela vai participar. E tem um amigo meu, Luiz Eduardo, conhecido como Duda, conhecido como Dudu. Ele também tem uma assessoria de corrida em Fortaleza, a Limiar Assessoria. Eu já conversei com eles dois. Amanhã nós vamos estar conversando sobre exercício físico. A importância dele nesse momento e até orientações, dicas. O William está dizendo aqui que o Cariri Extremo está preparando vídeos de treinamento para ser feito em casa. Muito bem, Jobson, muito bem, William e Baden. Façam isso, divulguem, tá certo? Quem sabe a gente pode até conversar aqui também. Então, amanhã já tem esses 2 profissionais da educação física para orientar as pessoas a importância do exercício físico e como fazer esses exercícios. Na terça-feira tem um amigo meu, Carlos Eduardo, ele é odontólogo, ele atende aqui no Juazeiro. A gente vai falar sobre os cuidados com a sua saúde oral, tá? Então eu já tenho, na segunda e na terça já tenho esses profissionais. Eu estou contactando com vários amigos meus da faculdade, das residências, daqui da região, dentro de cada uma dessas especialidades dele, endocrinologistas, pneumo, nefrologista. Então, várias especialidades a gente vai trazer para cá para dar orientações sobre cada uma daquelas áreas, dar orientações para os pacientes que têm aqueles problemas. Nutricionistas, estou entrando em contato também para a gente trazer orientações da alimentação, tá certo? Então, manter-se ativo, se alimentar bem, fazer exercícios em casa e aqui, ó. Manter a mente ativa. Bruno, como é que eu vou manter a mente ativa? Não vai ser deitado no sofá, imaginando, olhando para o céu, olhando para o teto, tá certo? Meu filho tá gostando de gibi. Tá gostando de gibi, da Turma da Mônica. Eu comprei alguns gibis para ele, a gente tá sempre lendo. E hoje a mãe dele teve uma ideia. Felipe, vamos fazer um gibi? Aí ele, opa, vamos fazer um gibi, mamãe. Olha só. Aqui é a capa do primeiro gibi deles, tá certo? Aí eles começaram aqui, ó. Começaram a fazer. E aí já estão desenhando, ele está pintando, tá certo? E ainda tem outros aqui. E a mãe, né, a minha esposa, disse: Felipe, vamos fazer o seguinte, vamos entrar em contato com as mães da tua escola, para cada um dos teus amiguinhos, cada um deles fazer um gibi deles, e depois vocês trocam, um vai ler o gibi do outro. Eu disse, caramba, eu vou fazer lá na live. Por quê? A pessoa, uma campanha, cada criança com seu gibi. Isso daqui vai ser bom para a criança, vai ser bom para a mãe, vai ser bom para o pai, para toda a família. Por manter a sua mente ocupada, a sua mente criativa. Por você estar pensando como é que eu vou desenhar, como é que eu vou pintar. Isso daí é bom para você. Manter a mente criativa é super importante para a saúde não dela, mas sua como um todo. A saúde do seu coração vai agradecer por você estar com a sua mente criativa, e sua mente criativa para coisas boas, para atividades boas para você e para a sua família ao redor. Então, aqui é um pequeno exemplo
do que você pode fazer. Muitas pessoas na infância lá sonhavam em escrever um livro. Quem sabe essa é a oportunidade que você está tendo de escrever o seu livro. Do que você quiser. A imaginação é sua, a criatividade é sua, os sonhos são seus. Relembre dos seus sonhos. Quais são os seus sonhos que você tem esquecido? Quais os sonhos que você nunca mais lembrou deles? Pode ser uma boa oportunidade para você rever seus sonhos, rever a tua vida, rever você, tá? Muitas pessoas estão no automático, estavam no automático, no trabalho, acordava, tinha que agitar o filho, tinha que ajeitar as coisas para ir para o trabalho, para deixar os meninos na escola, depois voltava, já estava tarde, aí tinha que fazer as atividades das crianças, tinha que dar banho, botar para comer, e não sabia nem o que estava fazendo. E aí agora você saiu dessa rotina, não sabe o que fazer. Então, primeiro, tem uma visão. Tem uma visão do futuro. Sabe o que você quer da sua vida. Saiba quais são os teus objetivos, teus sonhos. Isso, ter uma visão, independente de religião, é ter fé. É ter fé, é acreditar. É acreditar em algo. Algo de qualquer coisa que seja para você. Mas tenha fé. Independente de religião. Eu estou falando aqui mais de espiritualidade. E então ter fé. Tenha fé. Ter fé é você imaginar o que é que você quer. O que é que você quer da sua vida. Quais são os seus objetivos, os seus sonhos. É agradecer a oportunidade que você está tendo de ficar em casa, de estar um tempo com você, de estar um tempo com sua família, com seu filho. Quem sabe faz muito tempo que isso não acontece. Então, se dedique com eles. Passe um tempo com seu filho, fazendo coisas diferentes. Eu não estava aqui fazendo isso, porque eu estava preparando, estruturando toda essa live para vocês. Mas tenha uma visão positiva do que você quer. Tenha fé, tá certo? E bota em prática, haja. Não é só ter fé e ficar olhando, eu tenho fé, meu Deus, fazendo para ele. Não, é agir. Você se levantar e agir. Algumas perguntam, que livros eu leio? Você deve ter livros em casa que há muito tempo estão lá guardados, estão lá empoeirados, e você gostaria muito de lê-los. É a oportunidade que você está tendo de ir lê-los, tá? Tem vários livros que você pode baixar pela internet, tem várias revistas em quadrinhos que estão disponibilizando em PDF, que você tem como ter acesso, vários cursos. Você que sempre quis aprender uma nova língua, é uma oportunidade de você aprender uma nova língua, é a oportunidade de você aprofundar seus conhecimentos em alguma coisa que você queira. Então, fique em casa, tenha fé, tenha uma visão do futuro, mas sabendo onde é que você está e o que é que você precisa fazer. Mantenha-se ativo o tempo todo. E nós vamos estar aqui ajudando você a manter-se ativo. Se você não tem ideia disso, pare, pegue um papel e caneta. Se não tiver caneta, lápis, pincel. Se não tiver nada disso, tinta, algo que seja. Coloque o que é que você gostaria de fazer, o que é que você gostaria não, o que é que você vai fazer. As coisas que você vai fazer todo dia. Se acabou aqui dali, coloque mais, tá certo? Então, faça isso. Tenha um planejamento seu. Se você se planejava quando você estava fora, quando você estava no seu trabalho, planeje agora o que você vai fazer no seu dia a dia. Porque quando você tem planos, você tem justamente essa fé, essa visão do futuro, porque o futuro é o dia de amanhã.
Amanhã o que é que eu vou fazer? Eu vou acordar 6 horas, 5 horas, 7 horas, eu vou fazer 30 minutos de atividade física, meu café da manhã vai ser isso, isso e aquilo, vou tomar um banho, vou abraçar minha família, vou agradecer por um novo dia, vou ser grato por aquele novo dia, por aquela nova possibilidade. Isso é importante, isso nos traz energia. Se as pessoas querem coragem, a coragem não vai cair lá do céu. Deus já lhe deu, independente de religião, tá? Eu quero respeitar todos vocês, mas Ele já lhe deu todas as ferramentas, tudo o que você precisa. Então, utilize todas elas. Elas estão com você, guardadas em algum lugar. Estão aí com você. Pode ser que você há muito tempo as viu e deixou guardado. Às vezes a gente guarda alguma coisa em algum lugar e nem sabe onde é que está. Depois, sem querer, a gente encontra. Se você mantiver a atividade, você mantiver o seu corpo ativo, sua mente ativa, isso vai acontecer. Você vai achar essa coragem que estava guardada lá no fundo da gaveta. Mas tem que começar a ser ativo. Lendo, fazendo exercício, se planejando, escrevendo no teu papel. Mas faça isso. Não faça isso por mim, por ninguém. Faça por você. Porque você fazendo por você, você vai ver como várias pessoas, como a sua família, vai lhe ajudar. E à medida em que você passa a divulgar isso nas suas redes sociais, com seus amigos, você vai começar a chamá-los. Quando eu estava ontem eu acordei com esse estalo de fazer essa live e queria fazer ontem, só que por algumas coisas não aconteceu. Mas eu fiquei desde ontem, eu vou fazer isso. E comecei a divulgar com os amigos, e eles, muito bem, Bruno, parabéns. Eu disse, poxa, tem vários médicos, vários médicos, será que ninguém está fazendo isso mesmo? Eu vou fazer. Estamos aqui, estou com vocês. Obrigado por vocês estarem aqui, tá? Várias pessoas importantes na minha vida estão aqui me ouvindo. Uma delas é Fábio. Fábio, vamos dizer assim, é meu segundo pai. É um pai que eu tive lá em Recife. Passamos 5 anos morando juntos durante um período um pouco difícil da minha vida, durante a faculdade, longe da minha família. E ele me apoiou em várias coisas. Minha esposa está aqui, minha mãe também. Então, assim, vários amigos, vários pacientes estão aqui acreditando no nosso trabalho, no que a gente pode ajudá-los. Então, eu tenho a agradecer e amigos que eu fiz, que eu conheci nas corridas, nos pedais, longos pedais, o William e Baden, amigos que eu tive o prazer de conhecer no ano passado, como o Sná. Então, eu não quero estar falando nomes aqui para não deixar de falar de todos, mas eu quero agradecer por vocês estarem aqui. Eu vou gravar, vou ver como é que eu vou fazer. Eu vou deixar essa live gravada e vou publicar. Vou abrir um canal no YouTube, vou publicar essa live no YouTube, vou deixar toda ela lá. E para vocês, se vocês realmente isso foi importante, se isso foi importante para vocês, vocês divulgarem para as pessoas. E amanhã às 16 horas eu vou estar com vocês aqui falando sobre exercício físico com Ana Cecília e com Duda. Um grande abraço, satisfação enorme estar com vocês aqui, tá certo? Então eu espero vocês amanhã às 16 horas em ponto. Um grande abraço, tchau pessoal, valeu mesmo.